professora Valdiana Gomes, voltando para vocês a disciplina de leitura, certo? Antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita e dar seguimento à nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida, tá certo? Peço a você aí que pense uma palavra boa e em pensamento dedique essa palavra a alguém que você goste muito, que você está com saudade, que não tem visto. Feito isso, né, pegue seu material didático, nosso módulo 1, a sua agenda, para que a gente possa dar sequência, tá certo? A nossa aula de hoje, tá certo? A nossa aula de hoje, conforme orientação da aula passada, ela propõe a resolução da atividade da página 72 a 74. Mas antes disso, ela tinha um início de conversa, né, que é sobre Santos Dumont, um gênio brasileiro. O texto ele está compreendido entre a página 70 a 71, certo? Ele é longo, né, que eu não vou me deter a ler o todo, mas eu separei um trechozinho que resume melhor para poder dar uma relembrada aí para você, certo? O título está em negrito, né, Santos Dumont, gênio brasileiro, ele já faz uma alusão, ele já começa, né, reverenciando Santos Dumont. Aí ele diz assim, ó, ele dá características do nosso, né, personagem principal, por assim dizer. Ele diz: engenheiro, estudioso, autodidata, quer dizer, aprendeu tudo sozinho. Ele criou, adaptou e desenvolveu alguns objetos que são muito comuns em nosso dia a dia. Você sabe quais são? Pelo texto você já descobriu. Leia aqui também mais um pouco sobre o rapaz franzino. Me chamou a atenção essa palavra franzino, né? É uma palavra dita com sentido carinhoso, né? Que aí a gente vê o significado pequeno. Então, você é uma contribuição no vocabulário. Se de repente você conhecer alguém magrinho, pequeno, você pode chamar de franzino, né? Então, como carinhosamente Santos Dumont era chamado. Olha aí, tá aí no texto. Sobre o rapaz franzino que revolucionou o mundo com suas descobertas. Apaixonado desde criança por mecânica, velocidade e aventura, aos 12 anos, Dumont já pilotava as locomotivas da fazenda de seu pai. Grande observador dos pássaros, construía pipas exóticas, já pensando em seu sonho de também poder voar. Iniciou seus estudos em uma escola formal aos 10 anos, mas já tinha sido alfabetizado por uma de suas irmãs. Legal, né? Você vê aqui, a gente para e comenta a importância da educação, do estudo, né? De você aprender mesmo a formalidade da nossa língua e da escrita. Tá? Em sua primeira viagem a Paris, a França, aos 17 anos, ficou encantado por um pequeno motor, a explosão que viu. Né? Mais tarde, iniciou seus estudos na França e Inglaterra. Depois, foi se desenvolvendo como pesquisador durante o tempo em que viveu na Europa, fez várias experiências com balões dirigíveis e aparelhos para voar, né, até conseguir o feito dele. Aí o texto ele continua, depois ele vai evidenciar os pontos negritos, né, que chamam a atenção do nosso autor. Agora nós vamos para a página 72, tá certo? Onde começa a interpretação à escrita. Espero que vocês tenham gostado da leitura. É para ler com calma. Parece cansativo inicialmente, mas não é. Precisa entender que a cada leitura são novas palavras descobertas, novas apreensões de texto, são ganhos que a gente tem enquanto aluno. Um dia você vai poder contribuir para outras pessoas com informações, numa conversa, dizer que você já estudou, viu a importância de Santos Dumont, tá certo? Então é importante que você tenha lido, grifar algumas palavras, para que você possa saber o significado depois, embora o texto esteja simples e bem a nível, né, da linguagem de vocês. A interpretação escrita na primeira questão diz o seguinte: o título de uma biografia geralmente é composto pelo nome da pessoa, apresentada ou por uma característica marcante dela. Ele não está lhe perguntando, ele já está lhe dizendo. Como foi composto o título da biografia lida? Então, tá simples, você retorna lá na página e você vem comigo. O título foi composto pelo nome da pessoa biografada e por uma palavra que o caracteriza. No caso aí, está bem nítido, né, o termo gênio, certo? Então, você reescreve. Segunda questão. De acordo com o texto lido, quem foi Santos Dumont? Aí aqui, eu digo para vocês, ele não está pedindo sua opinião, né? Ele diz de acordo com o texto lido, de acordo com o que você leu. Diz o quê? Além de criar, adaptar e desenvolver alguns objetos que são comuns em nosso dia a dia, foi o primeiro a fazer com que um aparelho mais pesado que o ar voasse por meios próprios. Aí lembrando que a
cada resposta, né? O iniciar com a letra maiúscula, não esquecer o ponto final, tá certo? Para que a sua resposta fique completa. A terceira questão traz para vocês um trecho, né? Ele pede para você reler o trecho, né? Dumont idealizou a sua casa em lote, comprou na rua do Encanto, e ele vai descrevendo. Aí ele pede, o que esse trecho indica sobre a personalidade de Santos Dumont? O que indica esse trecho? O que a gente pode apreender do texto? Aí bem aqui do lado, no seu módulo, acompanhe comigo aí na página 72, numa legenda azul, ele diz assim, determinação, dedicação, disciplina e foco são atitudes que nos ajudam a conseguir aquilo que tanto almejamos. Então, é como se fosse uma dica. Aí você volta para a questão. O que esse trecho indica sobre a personalidade de Santos Dumont? Então, a gente vai levar, eu quero que vocês façam essa reflexão mesmo, de que ele era um jovem persistente, determinado, destemido, que ousou, né, que criou, tá certo? Aí você vai organizar aí com as suas próprias palavras. Quarta questão. De que formas Dumont conquistou o prêmio? O que ele fez com o prêmio que recebeu por essa conquista? O que ele fez? Ele dividiu o prêmio em duas partes, metade para os pobres de Paris e outra foi repartida entre seus mecânicos e colaboradores. Então, ele fez aí uma divisão do prêmio. Diferente dos outros modelos de avião da época, o 14 bis não dependia de fatores externos para levantar voo. De que forma ele levantou o voo? Está lá no texto. O que a gente tem como sugestão de resposta? Utilizando a força produzida por seu motor de 24 cavalos. Sexta questão. Com 14 bis, Dumont conquistou o prêmio no dia 23 de outubro de 1906. O que passou a ser comemorado neste dia? Que foi, então, o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Então, todas as datas ela tem um motivo, um porquê, né? Então, a gente acaba de descobrir aí. A sétima questão, né, pede para que você releia esse trecho da biografia de Santos Dumont. Aí ele diz, né, bem bonitinho. O lado inventor de Santos Dumont foi muito além do avião. Engenheiro, estudioso, autodidata, ele criou, adaptou e desenvolveu alguns objetos que são muito comuns em nosso dia a dia. A gente viu isso lá no início da leitura, um destaque feito por mim também. Item A. Nesse trecho, é possível conhecer algumas características importantes da pessoa que está sendo biografada. Está te afirmando. Quem está apresentando essas características? Aí a gente pergunta, o próprio Santos Dumont ou outra pessoa? Outra pessoa, não é ele. Com base na resposta da questão anterior, assinale em que pessoa do discurso os fatos são relatados em uma biografia. Primeira pessoa, se fosse no caso o próprio falando, segunda pessoa e terceira pessoa, que é alguém, como nós já marcamos no item A, outra pessoa. Em que tempo verbal as palavras em destaque foram empregadas? Presente, passado, futuro. A gente encontra indícios, foi, criou, desenvolveu. Então, a gente encontra no pretérito, no passado. Por que em textos desse gênero predomina o emprego desse tempo verbal? Porque, geralmente, nesses tipos de gêneros, em que é biografia, são relatados episódios ou fatos distantes da vida de alguém, ou seja, episódios que já aconteceram. Ele não precisa necessariamente se remeter ao presente, mas ele busca essa explicação pelo passado, certo? A biografia que você leu, publicada no blog da Força Aérea Brasileira, diz qual é o público-alvo desse blog. Quem geralmente vai ter acesso a esse blog? O que vocês acham? O público geral, principalmente aquelas pessoas que mais têm interesse em textos sobre aviação. Tá tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Foi fácil? Acertaram? Que bom! Ler e interpretar é questão mesmo de atenção, de voltar ao texto, de não ter pressa, de reler se for preciso, tá certo? Vamos lá. Oitava questão ainda, o item B. Cite outros veículos em que uma biografia pode ser publicada. E aqui, como nós já vimos em aula de redação, os veículos de comunicação é onde nós facilmente podemos encontrar esses textos. Aí em livros, jornais, revistas, impressos online ou em sites da internet, certo? Que bom que você está aí acompanhando a correção com seu material didático. Nona questão. Em uma biografia, geralmente, os fatos são apresentados em ordem cronológica.
início, meio e fim. Enumere a ordem dos acontecimentos apresentados no texto. Aí a gente vai ter uma sequência, tá certo? A gente vai começar pela última de baixo, vai colocar o número 1 aonde? Lá no Santos Dumont, nasceu em Minas Gerais, na fazenda. É onde ele apresenta, tá certo? Então, o último quadrinho, ele recebe a numeração, né? A gente coloca lá o número 1. Depois a gente vem para o primeiro, tá certo? Iniciou seus estudos em uma escola formal aos 10 anos, mas já tinha sido alfabetizado por uma de suas irmãs. Aí, número 2. Qual vai ser o número 3? É o que dá sequência cronológica do tempo. Aos 17 anos, fez sua primeira viagem a Paris, onde se encantou por um pequeno motor à explosão. Esse é o 3. Qual vai ser o 4? A consequência dessa atitude aí. Conquistou o prêmio, tá certo? Com 14 bis. E a quinta, construiu a casa encantada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, de cima para baixo, a sequência correta fica. Confere aí com calma. 2, 5, 3, 4 e 1. Tudo bem? Vamos continuar. 10ª questão. Terminando. Uma das características de uma biografia é apresentar marcadores que indicam a sucessão temporal do tempo, né? Ou seja, a passagem do tempo em que os fatos relatados ocorreram. Releia outro trecho da biografia. Aí é um trecho maior, né, que você deve ter lido, está em destaque. Identifique e transcreva os marcadores de tempo do trecho acima. Então, a gente vai descobrir lá. Até então, vírgula, no dia 23 de outubro de 1906, tá certo? E a gente vai perceber que essas duas marcações escolhidas, elas especificam, né, as situações ocorridas, tá certo? E dá a ideia de tempo. Com que finalidade uma biografia é publicada? É apresentar, né, fatos da vida de uma pessoa. Eu tinha pedido para vocês fazer até a 74, mas lá na 75 tem uma questão também, que é de assinalar com V ou F. Vamos fazer agora, rapidinho? Então vamos lá. De acordo com as características do gênero biografia, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. A biografia geralmente relata fatos da vida de uma pessoa, verdade. A biografia sempre apresenta um registro mais informal, por exemplo, como o emprego de gírias, falso, de jeito nenhum. Os fatos geralmente são apresentados em ordem cronológica, ou seja, são indicados do mais antigo para o mais recente, verdadeiro. Em uma biografia, há o predomínio de verbos no presente, falso. Na questão anterior, nós vimos que é o passado. E a gente conclui, né, só deixando aí uma dica para vocês, que a biografia ela é um gênero textual escrito em terceira pessoa, tá certo? Que apresenta fatos da vida de alguém. O texto geralmente é apresentado em ordem cronológica, de acordo com as datas dos acontecimentos, empregando os verbos em sua maior parte no passado, tá bom? Espero que vocês não tenham tido dúvidas, né? Até a nossa próxima aula. Prestem atenção à agenda para dar seguimento e na nossa próxima aula a gente volta com mais indicações de leitura. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus.